Aí. Pronto. Certo, gente. Então vamos continuar. Ó, então até agora a gente já entendeu onde que os artrópodes estão localizados na filogenia dos panartrópodes e dos equidizozoa. Nós já entendemos quais são as principais características que definem os artrópodes, e nós vimos como que essas características evoluíram e foram sendo acumuladas até que surgisse o ancestral, ou a forma que a gente conhece hoje dos artrópodes, nesse processo chamado de artropodização, que é o processo de evolução dos artrópodes, certo? Ok. Bom, essa parte evolutiva, ela não entra muito no ensino básico, né? Como eu disse, é muito do ensino superior. Mas a parte de caracterização é do ensino básico, tá? Bom, então agora a gente vai falar sobre morfologia e classificação. Deus me ajude que eu consiga chegar em filogenia, mas acho que nós vamos ficar por aqui mesmo. Então agora a gente vai aprender como que caracteriza morfologicamente os artrópodes, no sentido de quais são as características dos artrópodes que têm importância taxonômica, ou seja, quais são as características que eu posso usar para identificar qual grupo de artrópode aquele animal que eu estou estudando pertence, tá? Lembrando sempre, gente, que essas características, elas são tão importantes para a taxonomia, para a sistemática, para a filogenia, como elas também são importantes para entender ecologia, conservação, evolução, a aplicação, né, econômica, tecnológica. Essas características que a gente está estudando nessa aula basicona, né, geral, ela é base para você utilizar os artrópodes nos seus estudos, pesquisas, vida, etc. Tá? Então, assim, essa é uma aula básica, uma aula niveladora, ok? Então, mesmo que você não consiga enxergar o porquê de estar estudando exatamente isso, quando você for precisar aplicar esse conhecimento, você vai entender quanto que essa aula foi importante, certo? E é lógico, ela é importante para você dar a sua aula lá no ensino básico, esse conteúdo é conteúdo do ensino básico do ensino superior, certo? Ok, então nós vamos primeiro entender quais são os caracteres morfológicos que têm importância taxonômica e como identificar e caracterizar e sistematizar isso, e depois nós vamos entender como aplicar esses caracteres taxonômicos na classificação, né? Como que definitivamente eu posso classificar os artrópodes, ok? Bom, então vamos começar com morfologia. Então, senta confortavelmente aí na sua cadeira, certo? Aumenta o volume do seu aparelho aí, porque agora é uma hora muito importante da aula, você presta bastante atenção para você entender e conseguir observar, né, identificar todas as coisas que eu estou mostrando, tá? Então, na aula passada, a gente já começou a falar sobre esse tema, quando a gente caracterizou de forma geral os artrópodes, e a gente viu quais eram as partes do corpo, né? Quais são as partes que formam o corpo de um artrópode. Bom, a gente viu na aula passada, vou recapitular rapidinho, a gente viu na aula passada que o corpo dos artrópodes é dividido em segmentos, esses segmentos são chamados de somitos. E esses somitos, eles têm uma ordem, uma série, né, que parte desde do primeiro segmento após a cabeça, então a cabeça é chamada de acron, que é a cabeça ancestral, vamos dizer assim, e aí o primeiro segmento é o segmento 1, depois o segmento 2, depois o 3, o 4, o 5, o 6, até acabar o corpo do animal, onde tem a última porção do corpo que é chamada de telson, ou porção anal, certo? Então, acron, somitos, de 1 até N, né? E telson, certo? Cada somito é formado de escleritos, que são as partes
do exoesqueleto do somito, e são 4 escleritos. O de baixo, que é chamado de esternito, o de baixo, que é chamado de esternito, o de cima, que é chamado de tergito, e os laterais, que são chamados de pleuritos, ok? Cada segmento do corpo tem esses quatro placas. Elas podem não estar necessariamente visíveis, porque às vezes elas se fundem, mas elas estavam lá originalmente. E entre os segmentos do corpo, essas placas, elas se dobram e criam uma porção mole, de exoesqueleto mole, que serve como articulação, ou seja, permite dobrar entre um segmento e outro, articular um segmento com o outro. Essas articulações são chamadas de artródiros. E além das membranas artrodirais, que são essas membranas finas, né, como está mostrando aqui, ó, essas membranas finas que servem para articular, existem também outras estruturas, como côndilos, que são porções grossas do segmento redondas, né, e soquetes, que são regiões onde essas porções se encaixam e mexem, né, e articulam, como se fosse como os nossos ossos, né, que vão permitir maior ou menor articulação do corpo, tá? Então, os escleritos dos somitos são articulados a partir dos artródiros. Da mesma forma, os apêndices são formados de artículos, também chamados de podômeros, ou partes do pé, né? Então, se o tronco do animal, que é o soma, é formado de somitos, que são os segmentos do soma, o pé, né, o apêndice, é formado de podômeros, que são partes, os segmentos do apêndice. Os somitos são cobertos por escleritos, e os podômeros, né, ou poditos, também chamados de poditos, são cobertos por artículos. Ok? Então, acho que quase todos esses nomes estavam aqui. Quase todos os nomes estão aqui. Certo? Artículos, artródiro, esclerito, pleurito, etc. Tudo aqui, tá? Então, essa composição básica é a composição geral do corpo de um artrópode, tá? Então, no geral, os artrópodes têm todas essas estruturas. Mas é lógico que elas não são iguais para todos os artrópodes. Cada artrópode vai ter suas estruturas específicas, tá? E a gente vai estudar isso na próxima aula. Bom, essa composição, ela vai variar principalmente entre 2 grupos principais, né? Então, você tem os mandibulados, que está representado pelo grilo, e os quelicerados, que está representado pela aranha, né? Até trouxe aqui, ó. Peguei aqui meus modelinhos, certo? Então, um mandibulado e um quelicerado, certo? Nos quelicerados, o corpo ele tem tagmose, e ele é dividido em cefalotórax, que é essa porção aqui, e o abdômen, ok? E as pernas, elas estão presentes aqui no cefalotórax, como vocês estão vendo aqui as perninhas das aranhas, ok? Então, a gente pode dividir os apêndices dos quelicerados em apêndices locomotores, que são as pernas, e os apêndices alimentadores, que são as quelíceras, que são essas duas aqui, ó, quelíceras, e os pedipalpos, que são esses daqui, ó, tá, ó, pedipalpos. Parecem pernas, né, porque são pernas modificadas. Mas aqui é pedipalpos. Ok? Então, esse é basicamente o corpo de um quelicerado, e a gente vê que ele tem muita fusão de segmentos, tanto que você olha em cima aqui dessa aranha, você nem vê as marcas dos segmentos, né? Por exemplo, parece que o abdômen dela é formado de um segmento só, tá vendo? Porque é tudo liso. Mas, na verdade, não é. Se você olhar... O que a gente olha mesmo? Para ver segmentação. Se eu olho aqui para o segmento dela e não vejo marcação, como é que eu sei que aqui tem vários segmentos? Você vai olhar dentro, né? Vai olhar os órgãos internos. E aí, na aula passada, eu falei com vocês quais órgãos internos podem ser usados para poder achar o número de segmentos, né? Eu falei que são os gânglios,
os gânglios do sistema nervoso, os corações, né, os bulbos do coração também, quantos bulbos de coração tem aqui, e o sistema traqueal, né, quantas traqueias, quantos traqueídeos, quantos tubos respiratórios tem, porque também é um par de tubo respiratório por segmento, certo? O coração e o gânglio só dá para saber abrir no animal, né? Mas o sistema traqueal dá para você ver porque os buraquinhos do sistema traqueal ficam aqui, né, na superfície do corpo. Então, se você contar o número de buraquinhos, você vai descobrir, certo? Não nos quelicerados, porque não dá para ver, mas nos mandibulados dá para ver, tá? E aqui o corpo do mandibulado é muito parecido com o corpo do quelicerado, né? Tem a tagmose, só que nos mandibulados você vai ter, basicamente, a região da cabeça, né? Ó, região da cabeça, região do tórax, que é onde se insere as pernas. Lembrem sempre, as pernas estão sempre no tórax, tá? Céfalo-tórax ou tórax. E o restante, que é o abdômen, ó. Ó, tá vendo? Então, aqui nesse grilo dá para a gente ver as marcações do abdômen. Então, a gente sabe quantos segmentos tem no abdômen olhando as marcações. Certo? Aonde fica os artródidos, né? Então, cada marcação dessa representa um artródido. O esclerito dobra para dentro e forma um artródido. Ok? E nos mandibulados, a gente vai ver, ao invés de ver pé de palpo e quelícera, a gente vai ver antena, como essas duas aqui, e as mandíbulas, né? Que está representada aqui, ó. Ó. Não sei se vai dar para ver, não sei se minha câmera vai focar, acho que não funciona igual blogueiro. Mas aqui, tá vendo, ó? Aqui, essa onde eu estou passando o dedo. Tá? É a mandíbula, que está também representado nesse desenho aqui. Vocês podem ver aqui embaixo a mandíbula, e aqui em cima a quelícero, e aqui o corpo deles, tá bom? Então, isso eu falei na aula passada, tá? Então, breve aí, recapitulação. Mas é lógico que tudo isso varia muito, como vocês já viram aqui, ó, já varia bastante, né? Olha que eu trouxe o exemplo do grilo, ó. Mas vocês podem olhar aqui, por exemplo, o louva-a-Deus, olha como varia, né? Tanto os segmentos quanto os apêndices. Aqui eu trouxe também a abelha, ó. Tá vendo? Ó, varia muito os segmentos entre eles, né? Então já deu para perceber que varia bastante, certo? E a principal fonte de variação além da tagmose, também os apêndices. Então, tanto o formato, quanto a posição e a função que os apêndices possuem, né, apresentam, vai variar bastante de grupo para grupo. Então, é importante também a gente olhar qual que é o formato do apêndice, onde que esse apêndice está localizado, se é na cabeça, se é no tórax, se é no abdômen, e o que esse apêndice faz, para que esse apêndice para que ele serve, né? Para que esse apêndice é usado? Então, a gente tem que olhar isso também, certo? A gente voltar aqui, ó, voltar rapidinho aqui no esquema da evolução. Ah, não é aqui não, tá mais para frente, depois eu mostro. Por exemplo, se você pegar no animal que mais tem apêndices diferentes, que é os crustáceos, você vai ver que os apêndices podem tomar muitas formas distintas, né? Eles podem ser apêndices, mas basicamente eles podem ser apêndices modificados para alimentação. Então você tem apêndices que têm sua estrutura modificada para servir para alimentação, ou seja, para pegar, manipular, cortar, furar, matar, triturar, tudo que a gente normalmente faz com o nosso dente, com a nossa mão, com o nosso lábio, com a nossa língua, os artrópodes têm um apêndice para fazer cada coisa, né? Então, eles têm um apêndice que vai servir como dente, eles têm um apêndice que vai servir como lábio, ele tem um apêndice que vai servir como língua, ele tem um apêndice que vai servir como mão, tá? Então, é assim que o artrópode resolveu o problema de alimentação dele, certo? Então, no caso dos crustáceos, né, ó, a gente pode ver que os crustáceos ele tem apêndices relacionados com a alimentação,
Por exemplo, aqui, ó, antena, né, ó, antena, aqui os quelípodes, ó, as quelas, certo? E é lógico as mandíbulas, esse aqui não tem mandíbula, mas aqui dá para ver, ó, né, as estruturas da mandíbula, tá? Então, apêndice para alimentação. Tem apêndice também para percepção, não é dos brinquedos, é do Mumu, não, esses daqui são meu mesmo. Ele até pega para brincar, mas ele fala assim, é o brinquedo do papai. Esse aqui é meu mesmo. Então, ele serve para alimentação, certo? Tem também os que servem para percepção. Então, serve para sentir cheiro, sentir gosto, sentir vibrações no ar, enxergar, né? Perceber o ambiente. Então, são apêndices sensitivos. E no exemplo aqui da lagosta, você tem antena, né? Ó, antena. No caso do grilo, você tem também antena, né? E no caso da aranha, usado os pedipalpos, que são esses daqui, certo? Então, apêndices relacionados com a percepção, são órgãos do sentido. Então, se a gente tem ouvido, olho, nariz e língua, os artrópodes vai ter um apêndice para servir de ouvido, um apêndice para servir de olho, não, que eles têm olho composto, mas um apêndice para servir de nariz, um apêndice para servir de língua, né? As moscas, por exemplo, elas sentem gosto com as pernas, né? Então, quando a mosca pousa no alimento, ela está sentindo o sabor dele, sem precisar botar a boca, né? Então, elas usam as pernas para sentir gosto, porque elas não têm antena, né? A antena delas é muito pequenininha. Já as formigas, elas sentem gosto e cheiro pela antena. Então, elas têm que bater a antena no alimento para sentir o gosto e depois usar a boca para comer, certo? Então, cada artrópode vai ter uma coisa diferente. E é lógico que tem os apêndices locomotores, que são os apêndices para se locomover, para andar, se for perna, ou para nadar, se for nadadeira, tá bom? Como que a gente sabe, como que a gente caracteriza, né? Um apêndice que é de alimentação, um apêndice que é de percepção, um apêndice que é de locomoção. Não é falando, um é comprido, o outro é fino, o outro é pequeno, o outro é grande. Isso não é forma de caracterizar um apêndice, tá? Você vai caracterizar um apêndice pela composição e o tamanho relativo das partes que compõem esse apêndice, certo? Então, para a gente caracterizar um apêndice, primeiro a gente precisa entender do que esse apêndice é formado, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui nessa imagem, que ela vai estar mostrando para a gente quais são as partes que compõem um apêndice. Então, esse aqui é um apêndice basal, um apêndice ancestral, que é o apêndice birreme. Então, o apêndice birreme, ele é composto de 3 partes. A parte basal, que é a parte que fica presa no corpo do animal, que fica colada no corpo dele, ó. Vou pegar aqui. Que esteja bom. Aqui, ó, da aranha tá bom, ó. A parte basal é essa aqui, ó. Tá vendo, ó? A parte que fica presa no corpo, como se fosse o ombro, certo? Do apêndice, que é essa que está mostrando aqui de vermelho ou laranjado, depende aí do seu grau de capacidade de ver cor, né? Você é chamado de protopodito, tá? Protopodito. Proto significa primeiro, né? Basal, e podito significa parte da perna. Então, é a parte da perna que corresponde à base do apêndice, tá? Então, essa primeira parte é chamada de protopodito. O protopodito, ele pode se ramificar, originalmente, ele se ramifica em 2 ramos, certo? Um ramo que a gente fala que é um ramo para baixo, ou seja, um ramo que fica mais perto do corpo do animal. Eu não tenho aqui um animal birreme para mostrar. Mas eu vou tentar mostrar aqui com a aranha. Então, você teria assim, ó. Imagina que essas 2 pernas é uma perna só, tá? Ó, só para gente ter noção, tá? Imagina aqui, ó, que as 2 pernas é uma perna só. Então, a perna tem um ramo para cima e um ramo para baixo. Ou seja, um ramo que aponta para baixo do corpo e um ramo que aponta para fora do corpo. Um ramo que aponta para o corpo, para dentro do corpo, e um ramo que aponta para fora do corpo, tá? Um mais externo e o outro mais interno, tá? Então, isso é que seria um apêndice birreme,
ok? Um apêndice com 2 ramos. A ramificação, o ramo do apêndice, que é mais interno, que tá voltado para baixo do corpo, ele é chamado de endopodito. Endo significa para dentro, certo? E podito, parte do apêndice. A parte do apêndice mais para dentro do corpo do animal, é aquela que fica para baixo. E a parte do apêndice que é voltada para cima, que fica para cima, ou melhor, que é mais externo, né? O endopodito está aqui e o outro está mais externo, é chamado de esopodito. Então, esopodito para fora e isso é muito parecido, é uma estrutura muito parecida com os parapódios dos anelídeos. Lembra que os parapódios dos anelídeos, eles também tinham 2 lobos, né? Só que lá chamava neuropódio, quando era a porção para cima, e notopódio, quando era a porção para baixo. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas os anelídeos já tinham esse apêndice, né? Com 2 ramos. E nos artrópodes é a mesma coisa. Então, você tem o protopodito, que é a base, o lugar que a parte do apêndice que se insere no corpo do animal. Então, como se fosse a alavanca. E 2 ramos originalmente, o endopodito e o protopodito. Então, o corpo do animal aqui estaria aqui, tá, gente? Ó, como se fosse minha mão. Ó. O corpo do animal estaria aqui, ó, assim. Então, aqui é o dorso do animal, aqui é o ventre e a perninha virada para cá, tá? Esse apêndice birreme, ele é encontrado nos crustáceos. Ele era encontrado no ancestral dos artrópodes e ele foi retido nos crustáceos. Em todos os outros artrópodes, miriápodas, hexápodas e quelicerata, o apêndice perdeu um dos ramos e se tornou unirreme, com um ramo só. Mas não é um ramo porque sempre foi um ramo, é um ramo porque perdeu o ramo. Qual ramo que perde? O esopodito, tá? Esse ramo aqui é de amarelo, o esopodito é perdido. Fica então só o protopodito e o endopodito. Como não tem mais o esopodito, não faz mais sentido chamar o endopodito de endopodito, porque se não tem o eso, para que você está chamando o endo de endo? Então, nos animais, nos artrópodes que tem o apêndice unirreme, o endopodito passa a ser chamado de telopodito. Telo significa extremidade, né? Na extremidade, na ponta. Então, o protopodito é a parte da base e o telopodito é a parte da ponta, a extremidade, ok? Então, no livro, vocês vão ver essas 2 nomenclaturas. Quando estiver falando de endopodito e esopodito, ele está se referindo a um apêndice birreme, que só ocorre nos crustáceos. Quando ele está se referindo a protopodito e telopodito, ele está se referindo a um apêndice unirreme, que é de todos os outros artrópodes, ok? Sendo que o telopodito, ele é a mesma coisa que endopodito, é o mesma estrutura, ok? Bom, alguém não viu, alguém entendeu, alguém não entendeu onde que tá essas partes? Ficou claro? Ó? Então, aqui na aranha, ó. Na aranha você tem aqui, ó. Essa parte aqui mais grossa, que conecta a perna no... Essa parte mais grossa, que conecta a perna... Deixa eu pegar a luz aqui, ó. Pronto. Essa parte mais grossa, que conecta a perna no corpo, é o protopodito. E essa parte mais fina, que compõe a perna toda, é o telopodito, porque isso aqui é um apêndice unirreme. Então, aqui é o telopodito, tá? Aí, vamos supor que isso aqui seja um crustáceo, tá? Então, seria assim, ó, seria colado, né? Isso aqui seria uma perna só. Então, essa parte que é unida é o protopodito, esse apêndice que está virado para fora é o esopodito, e esse apêndice que está virado para dentro é o endopodito, tá? Ok? Alguém não viu? Alguém não viu alguma dessas estruturas? Não precisa guardar os nomes agora. Só me diz se vocês não viram, não entenderam onde que tá essas 3 partes. Tudo bem?
Ok, por que é importante eu saber que o apêndice é formado de 3 partes? Porque cada uma dessas 3 partes tem uma função específica. O protopodito lembra que é a parte mais grossa e é a parte que fica na base. Então, o protopodito é a parte mais forte da perna. É a parte que aguenta pressão, é a parte que faz força e é a parte mais dura. Então, se você quer que o seu apêndice faça uma função de força, de dureza, de impacto, de pressão, o desenvolvimento deve ser voltado para o protopodito, tá? Então, se o seu apêndice vai servir para alguma coisa relacionada à força, pressão, dureza, você tem que a evolução vai direcionar para o desenvolvimento do protopodito em relação às demais partes, ok? Agora, se você quer se o apêndice precisa ser um apêndice ágil, que consegue se dobrar bastante, mas ao mesmo tempo consegue ter força, ele é forte, mas ele é flexível, ele tem maleabilidade, ele é muito articulado, não é grosseiro, né? Então ele é mais maleável. Daí a seleção natural vai favorecer o desenvolvimento do endopodito ou telopodito, tá? Que é a parte azul, tá? A parte de agilidade. Então você pensa na perna, né? Que é formada pelo telopodito. A perna tem que ser ágil, ao mesmo tempo que tem que ser forte. Ou pelo menos ter alguma força, né, de sustentação, não força de impacto, mas força de sustentação. Então, vai desenvolver o endopodito ou telopodito. E se você precisa de sensibilidade, né, você precisa de sensação, de sentir cheiro, sabor, né, de perceber vibrações, ou seja, se você quer desenvolver naquele apêndice uma função de percepção do meio, então a melhor parte é o exopodito, porque o exopodito ele é bastante flexível, então não tem força, mas ele tem muitas partezinhas capazes de perceber diferentes estímulos ambientais, tá bom? Então, cada apêndice do corpo do artrópode, ele vai evoluir para uma função específica, ou seja, uma função mais ligada à força e dureza, é uma função mais ligada à agilidade e suporte, ou é uma função mais ligada à percepção e sensação, de acordo com o aumento e a redução de cada uma dessas 3 partes. Então, se é, por exemplo, qual seria um apêndice ligado com força? A mandíbula. Mandíbula não tem que morder, triturar, apertar, cortar. São todas coisas brutas, né? Coisas truculentas. Então, a mandíbula, ela tem o protopodito muito mais desenvolvido do que o endopodito e o exopodito, certo? Então, a mandíbula, ela vai... Para fazer uma mandíbula, a evolução desenvolveu o protopodito, ok? Agora, as pernas, elas são mais de locomoção, precisa ser ágil, sustenta e move. Então, a seleção natural desenvolveu o telopodito, certo? Ou endopodito. Agora, para a sensação, como por exemplo, antena, né? Se o animal tem antena, ele já precisa sentir o ambiente. Então, a seleção natural levou a evolução do exopodito. Apesar que o endopodito ele também tem capacidade de sensação, porque a função original do endopodito era a sensação. Mas depois ele perdeu essa função em detrimento da locomoção. Mas então a seleção natural ela pode estimular a evolução dos dois, então o endopodito pode ficar do mesmo tamanho do exopodito, ou então o exopodito fica bem maior que o endopodito, certo? Então em qualquer apêndice, pelo menos o protopodito está sempre presente, porque é a parte que liga o apêndice no corpo. Se você perder o protopodito, o apêndice cai, né? Então, o protopodito está sempre presente. Pode ter o endopodito
como no caso das aranhas, dos insetos, e pode ter os dois, o endopodito e o exopodito, como no caso dos crustáceos. Se o apêndice for para locomoção, o endopodito é maior que o exopodito. Se o apêndice for para sensação, os dois são do mesmo tamanho. Tá? O exopodito nunca é maior que o endopodito. Eu não consigo lembrar a situação que o exopodito é maior que o endopodito. Ou ele é do mesmo tamanho, ou ele é menor. Porque às vezes ele pode ter sido perdido. Nos animais terrestres, e é aí que está a diferença, nos animais terrestres, como todos os quelicerados terrestres, todos os insetos, os hexápodes, todos os miriápodes e alguns crustáceos, como o tatuzinho de jardim, eles têm o apêndice unireme, ou seja, eles perdem o exopodito, porque o exopodito só serve para sentir cheiro e gosto na água. Ele não serve para sentir cheiro e gosto no ar. E como ele é muito fininho e pequenininho, ele resseca muito fácil. Então, ele é uma desvantagem para um animal que vive na Terra. Então, todos os animais que vivem na Terra perderam o exopodito. Okay? É aí que está a diferença. Não tem nada a ver com relação filogenética, tá? Tem a ver com adaptação ao meio em que o animal vive. Tudo bem? Conseguiram entender essas diferenças? Beleza. Então, a partir disso, da composição do exopodito e do endopodito, do exopodito, do endopodito, do protopodito, a gente consegue definir, caracterizar um apêndice. Então, como eu disse, as antenas, como elas são sensitivas, elas tendem a ter o telopodito, o exopodito, o endopodito, mais ou menos do mesmo tamanho. E o protopodito é bem pequeno. Porque elas não têm que ter força, né? Agora, os apêndices de mastigação, aqueles da região bucal, né, ligados à alimentação, vou mostrar aqui, né? Ó. Olha aí, ó, aqui tá mostrando ó, o desenho, ó. Tá vendo? Ó? Os apêndices de percepção como a antena, tá vendo? Ó, o protopodito é pequeno e o endopodito é do tamanho do exopodito, tá? Se for um apêndice unireme, só vai ter o endopodito. No apêndice de alimentação, a gente tem... Ó, esse aqui não tá muito bom de visualizar, mas vou pegar aqui a mandíbula, ó. Aqui, ó. Na mandíbula aqui, tá vendo? Ó, do gafanhoto. A mandíbula do gafanhoto é só o protopodito. Perdeu o endopodito e perdeu o exopodito. Porque a mandíbula só precisa ter força para triturar e cortar. Então, a mandíbula é só protopodito. Só tem o protopodito. Tá vendo? Já a quelícera também só tem o protopodito. Não, minto. Não, a quelícera varia muito, tá? Ela pode ter só o protopodito, assim como ela pode ter o protopodito e telopodito também. Como essa daqui, ó. A quelícera pode ser assim também. Ó. Protopodito grande, grosso, para força, e pode ter também o telopodito e às vezes até o exopodito, mas eles são menores. A relação de tamanho, né, entre eles é menor. Então a gente vai caracterizar o apêndice pela relação entre o tamanho do protopodito, do endopodito e do exopodito, tá? Se um tiver faltando, você usa isso também, né? Perdeu o exopodito, perdeu o endopodito. Mas se os três estiverem lá, aí você usa a relação, né? Então, o protopodito é grande em relação ao telopodito, ou o protopodito é pequeno em relação ao telopodito. O endopodito é grande em relação ao exopodito, ou o endopodito é do tamanho do exopodito, tá? Então, a gente caracteriza assim. É assim que você identifica se o apêndice é alimentar, com o protopodito grande, se o apêndice é locomotor, com telopodito grande, ou se o apêndice é sensorial, com telopodito e endopodito do mesmo tamanho e o protopodito pequeno, certo? Além entenderam mais ou menos? A gente vai repetir isso mais vezes quando a gente vê cada um dos grupos, mas a ideia geral é essa. Se você entender essa ideia geral, você consegue aplicar para qualquer grupo, tá? Cara, tudo isso pode cair na prova. Então, você pode aplicar isso aqui para qualquer grupo, tá? Entendendo a base, você aplica para qualquer grupo. Vai ficar até mais fácil depois para vocês poderem identificar, né? Pronto.
Ah, tem 15 anos, né, que eu estudo isso aqui. É com a prática. E eu não vou pedir vocês para guardar tudo isso, não, tá, gente? Daqui não é importante decorar os nomes. É importante vocês entenderem o que é essa coisa no animal. Então, por mais que você não lembre o que é um protopodito, nem lembre esse nome, protopodito, mas é importante você saber que o apêndice ele tem 3 partes, né, no máximo. Uma basal, que é o protopodito, mesmo que você não lembre o nome, e uma ou 2 apicais, que é o endopodito e o exopodito. E cada um tem uma função, e dependendo da relação de tamanho, vai gerar o apêndice com uma função diferente. É isso que vocês têm que entender, tá? Não necessariamente decorar os nomes. Se decorar é melhor, né? Porque facilita a nossa conversa, facilita vocês dar aula, né? Mas com o tempo vocês vão decorar, não se preocupem, ok? Não é tão difícil também, quando você pensar. Se você pensar também a etimologia da palavra, né? Então, podito é sempre pé, né? Apêndice. Então, se é proto, tá na base. Eu guardo usando a etimologia, tá, gente? É assim que a gente pergunta, como é que você decora, professor? Usando a etimologia da palavra, né? Então, eu não lembro. Nossa, como é que chama aquela parte do apêndice que fica na base? Uai, base é proto, né? E apêndice é podito. Então, é o protopodito. É assim que eu guardo, tá bom? Bom, tá? Então, acho que deu para entender mais ou menos. A gente explora isso melhor depois, tá? Para entender melhor... segmentos e apêndices, é importante a gente ver como que essas coisas evoluíram, né? Como que evoluiu a segmentação e como que evoluiu a forma dos apêndices, certo? Então, já que eu estou falando, acabei de falar de apêndice, vamos falar primeiro de apêndice, depois a gente volta em segmentação. Então, aqui eu tenho um esquema que está mostrando, deixa eu ficar aqui. Então, aqui eu tenho um esquema que está mostrando a evolução dos apêndices, para vocês entenderem exatamente essa relação que eu expliquei agora há pouco. Então, por exemplo, ó, começando aqui em cima, ó, começando aqui no alto, esse apêndice que está sendo chamado de protópode, ó, não precisa guardar nenhum desses nomes, tá, gente? Só entende o que eu estou explicando. Ó, esse apêndice que é chamado de protópode, ele é o lobópode, tá? O lobópode do Panartrópoda, que acabou de sofrer segmentação. Então, aquele lobozinho foi duplicando, multiplicando e formou um apêndice segmentado. Então, esse protópode é o artrópode ancestral, é o pé ancestral do artrópode, desculpa, o apêndice ancestral do artrópode, esse protópode, certo? Esse protópode, ele na ponta dele, né, na pontinha dele, ele vai sofrer uma ramificação, tá? É como se você começa com 1, aí coloca 2, 3, 4, 5. 4. Chegou no 4, aí, ao invés de fazer o quinto, faz um para cima e um para baixo, certo? Aí continua. 5, 6, 7, 8, 9 para cima, 6, 7, 8, 9 para baixo. É assim que aconteceu, tá? Igual metameria, foi duplicando. Então, o apêndice original, que era o protopodito, ele deu origem a 2 ramos. Um ramo que é chamado de exopodito, que é o que está representado de amarelo, e o ramo que é chamado de endopodito, que está representado de azul. Aqui no começo ele é só uma pontinha, mas aqui, ó, no próximo passo, ele já ficou grande, tá vendo? Então, você tem o protopodito de laranjado, aqui em cima, ou vermelho, laranjado, né? O exopodito de amarelo e o endopodito de azul, tá? Sempre essas cores para vocês guardarem, ok? Essa estrutura aqui continuou sua evolução, né? Continuou evoluindo. Então, aqui a gente vai seguindo aqueles grupos que eu mostrei, né? Da evolução, o trilobita, depois o basal do quelicerado, o basal do mandibulado, e assim por diante. Então, continuou desenvolvendo, e aí chegou nessa estrutura aqui, que é o artrópode mesmo, né? O pé do ancestral dos artrópodes, que vai ter protopodito, exopodito e endopodito. E uma coisa interessante é que nesse artrópode existe uma diferenciação no protopodito, que o protopodito ele pode desenvolver estruturas anexas, como se o protopodito tivesse
estivesse tentando fazer mais ramificações. Então, além do esopodito e do endopodito, podem surgir o que a gente chama de epipoditos, que são estruturas anexas ao protopodito. Esses epipoditos, eles podem ter formato de dente, pode ser formato de dente ou tubérculo, né, ou crista, como se fossem vários dentinhos na superfície dele, como está mostrando aqui de vermelho nessa imagem, e esses dentinhos são chamados de enditos, porque eles estão voltados para o corpo do animal, para dentro. É a mesma ideia do endopodito. O endopodito é a parte do pé que está voltada para dentro, né, para o corpo do animal. E o endito os anexos do protopodito que estão voltados para o corpo do animal. Então, aqui dá para ver vários dentinhos, tá vendo, de vermelho, que vai ser o endito do protopodito. E o protopodito também pode desenvolver exitos, que já são, ao invés de ser no formato de dentinhos, vai ser no formato de folha, como se fossem folhas, como se fossem lâminas, tá? Tipo brânquias, vamos dizer assim, né? Como se fossem folhas ou lâminas, como essa que está mostrando aqui, que parece uma asa, tá vendo? Parece uma asa de borboleta, tá? São várias lâminas, uma do ladinho da outra, tá? Então, o protopodito, além de gerar o endopodito e o exopodito, ele pode gerar dentinhos para dentro, que são os enditos, ou folhinhas ou laminazinhas para fora, que são os exitos, ok? E essas duas coisas vão auxiliar o protopodito na função dele. Os dentes, é lógico, vai ajudar a perfurar, triturar, raspar, cortar, né? Então, os enditos vão ajudar a fazer isso, e os exitos vão ajudar a dar estabilidade para aquela estrutura, inicialmente, e depois também vão se transformar em outras estruturas, mas isso eu explico mais para frente, tá bom? Então, o pé do artrópode, além de ter protopodito na base, endito para dentro, endopodito para dentro e exopodito para fora, o protopodito pode ter enditos para dentro e exitos para fora, tá? Então, a gente pode dizer que são três porções, sendo que a porção basal pode ter 2 anexos, tá certo? É importante entender isso, porque nessa aula não, mas nas próximas vocês vão ver que isso tem grande importância. Bom, esse artrópode original, né, essa apêndice original, e você encontra esse artrópode, nesse pé, né, você encontra ele nos trilobitas. Os trilobitas tinham esse tipo de pé, tá? Então, esse pé original, ele vai dar origem a 2 pés, 2 apêndices diferentes, né? Eu vou dizer que é basicamente um só, mas a gente pode dizer 2. Um apêndice, ele é um apêndice chamado de gnatópode, que é gnato significa mandíbula, né? E pode significa pé. Então, gnatópode, a gente já sacou, né, pela etimologia, que vai ser o apêndice que vai virar o quê? Mandíbula, né? Então, vai virar estrutura para mastigação. Então, esse gnatópode, ele vai dar origem às mandíbulas, que é o que está mostrando aqui, ó, tá? Mandíbula e maxila. Maxila é um tipo de mandíbula, né? Então, a mandíbula é para cortar e triturar, e a maxila é para manipular, segurar o alimento e direcionar ele em direção à boca, né, à mandíbula. Então, se você quiser uma analogia, a mandíbula é como se fosse os dentes e a maxila é como se fosse a língua. A língua não empurra o alimento para o dente triturar e sente o gosto, é a mesma coisa. Enquanto a mandíbula vai servir como dente, cortar e triturar, a maxila vai ser como a língua. Ela vai direcionar o alimento para a mandíbula e vai sentir o gosto do alimento. Vai agir como sensorial também, tá? Então, vai formar mandíbula e maxila, ok? A mandíbula é essa que está mostrando aqui, essa aqui também é uma mandíbula ancestral, nenhum artrópode tem essa mandíbula aqui,
A artrópode vivo tem essa mandíbula, eles têm essa, e essa aqui é a maxila, ok? Que é mais parecida com a mandíbula ancestral. Agora, ou ele vai virar gnatópode, ou ele vai virar toracópode, é chamado de toracópode, ou pelo menos eu conheço por esse nome. O toracópode, ele vai ser um apêndice de locomoção, tá? Basicamente, ele vai ser um apêndice de locomoção. Então, ele pode virar perna, mas ele pode virar antena também. Ah, professor, mas o senhor falou que antena é para sensação, para percepção? Originalmente, a antena era utilizada para locomoção. Originalmente, os animais usavam a antena para se mover. Porque lembra que eu falei para vocês que o primeiro apêndice que se articula é os apêndices da cabeça? O primeiro apêndice que articula é a antena. A gente não pode chamar de antena, tá? Mas era o apêndice que vai virar antena lá na frente. Então, a antena, originalmente, ela tinha função de locomoção. O primeiro apêndice que articula eu não vou usar para mover, né? Era usado para locomoção e para sensação, para as duas coisas. Inclusive, até hoje, tem animais que utilizam a antena para se locomover, né? Os microcrustáceos usam a antena para nadar, e até mesmo essas lagostas, elas usam essa antena super grandona para poder se locomover, para poder dar direcionamento na água, né? E ajudar no balanço do corpo enquanto ela está se movendo, tá? Então, a antena originalmente serviu para locomoção, e aí depois ela virou antena, né? Pelo que eu já expliquei. Ou então, essa estrutura basal, ela deu origem às pernas e às nadadeiras, tá? E também, basicamente, as pernas e as nadadeiras. Tá bom? Então, se a gente olhar as estruturas finais, a gente consegue ver aquela relação de tamanho entre as partes que eu tinha mostrado. Ó. Por exemplo, aqui, ó, se você olhar, no caso de uma antena ou de uma perna, né, que é a mesma coisa, ó, esses dois aqui podem ser antenas ou pernas, depende do lugar que ele está, a gente vai ver que para a antena, o protopodito é bem pequeno, e ele serve basicamente para conectar a antena no corpo. O endopodito ou telopodito, aqui é birreme, aqui é unirreme. Se for birreme, o endopodito, se for unirreme, telopodito, ele é bem comprido, né? Bem maior que o protopodito, para servir e fininho, para servir de sensação, né? Para poder captar lá, como se fosse um radar, todos os estímulos ambientais. Certo? Agora, se for uma perna, aí não pode ser fininho e comprido, tem que ser mais curto e tem que ser mais grosso, né, para sustentar o corpo do animal, mas ao mesmo tempo tem que ser flexível. Então, aqui na perna, ó, a gente tem o telopodito ou o endopodito maior que o protopodito, certo? E maior que o exopodito. Então, um protopodito bem comprido, como se fosse uma perna mesmo. Se for uma nadadeira, se essa perna está sendo utilizada como nadadeira, ela tende a ter tanto o protopodito quanto o telopodito tende a ser achatado, porque aí o achatamento da parte, né, do podito, vai servir como pá, como remo, para ajudar o animal a se locomover, tá? Então, é o que está mostrando ali naquela figura do meio que está com a letra I, certo? Então, você vê que é utilizado. E aí, olha que interessante, tanto os exítos, que estão mostrados de amarelo, quanto os enditos, que tá mostrando de vermelho, são achatados também. E eles são usados para mover, né, para auxiliar na natação. Né? Diferente das pernas e das antenas, que praticamente perdem os enditos, se for perna, os enditos os enditos, os exitos e os exopoditos, se for perna, ou então retém essas coisas se for antena, porque aí vai auxiliar na percepção, né? Ok? Então, tá vendo como que o apêndice vai mudando em relação a essas partes? E aqui no gnatópode, que vai assumir função de mastigação, de alimentação,
Se virar mandíbula, olha só, na mandíbula não tem nem parte azul, que é o endopodito, nem parte amarela, amarelo mais escuro, né? Eu devia ter escolhido uma outra cor, mas é um laranjado mais claro, né? Ó, que tá mostrando aqui, ó. Laranjado mais claro. Não, o amarelo é o equisito, mas o laranjado mais claro, ou amarelo mais escuro, representando não tem também o exopodito. Não tem nem o endopodito, nem o exopodito, porque na mandíbula o que precisa é força. Então, ela é formada praticamente só pelo protopodito. Protopodito bem engrossado, né, na forma de mandíbula, ok? E os enditos, lembra que eles tinham forma de dentinhos? Eles são localizados na margem dessa mandíbula, para ajudar no processo de mastigação, para servir de dente para cortar o alimento, tá? Em alguns casos, ou então eles podem virar a articulação que ajuda a ligar ou articular a mandíbula na cabeça do animal. A gente vai ver isso em hexápodes, tá? Agora, a maxila, ela tem função de alimentação, mas ela não mastiga. Ela vai, como eu disse, só manipular o alimento. Então, o protopodito é grande para ajudar ali, né, a parar o alimento, e o telopodito, ele tem um tamanho relativamente bom, mas ele é bem fininho, porque ele vai ser utilizado como dedinhos, né? Então, a gente imagina aqui, ó, como se essa minha mão aqui fosse o protopodito da maxila e o meu dedo aqui fosse o telopodito. Então, enquanto o protopodito segura o alimento aqui, enquanto o protopodito segura o alimento, o telopodito vai manipular o alimento para colocar ele para dentro da boca, assim. Certo? Então, se vocês já tiveram a oportunidade de ver um vídeo, devia ter trago, né? Um vídeo de um bicho se alimentando, um artrópode se alimentando, você vê essa partezinha mexendo assim, e isso aqui mexendo aqui em cima, assim. Certo? Esse é o telopodito. Ok? Ok? Deu para entender a diferença? Acho que vendo a evolução do apêndice, a gente consegue entender melhor como que as coisas vão se transformando, né? Como que o protopodito vai se transformando para virar mandíbula, o protopodito, o telopodito para virar maxila, o protoendoexopodito para virar antenas e o protopodito, o telopodito para virar pernas. Pernas e nadadeiras, né? Acho que fica mais claro. Existem outras diferenças, mas essas outras diferenças a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Quando a gente estiver vendo cada um dos grupos. Aí vocês vão ver mais detalhes sobre os apêndices, tá? Aqui é só no geral, ok? Então a gente pode guardar, por enquanto, que os artrópodes vão ter esses tipos diferentes de apêndices, tá? Mandíbulas, maxilas, antenas, pernas ou nadadeiras e as quelíceras, né? Que é lá dos quelicerados. As quelíceras do quelicerados vai ser semelhante a essa perna aqui, tá? Protopodito grande com o telopodito na ponta, onde fica as quelas, o ferrão da aranha. Ok? Alguma dúvida? Aqui? Deu para ver mais ou menos? Certo. A gente vai ficar mais claro depois, tá? Bom, vamos ver agora aqui nessa imagem como que os apêndices vão ficar localizados no corpo do animal, certo? Então, aqui está representando um corte transversal do corpo do artrópode, certo? Então, cortei o artrópode assim, estou vendo ele de frente. Então, aqui, essa parte em cinza é o corpo do animal, essa placa escura em cima vai ser o tergito, essa placa embaixo, a placazinha que tem embaixo ali, onde está escrito esternito, vai ser o esternito, né? E a posição aonde o apêndice está se inserindo no corpo vai ser o pleurito, tá? Lembra que o apêndice se insere no pleurito do somito, tá bom? Então, a gente vê, ó, de laranjado é o protopodito, e é o protopodito que liga o apêndice no corpo. Do protopodito ramifica o endopodito para baixo, que está representado de azul, ou telopodito, e o exopodito para cima, quando ele está presente. Ok? Então, o exopodito está de amarelo e o endopodito está de azul. Ok? Então, essa aqui é a conformação do corpo de um artrópode birreme.
Agora, se ele for unirrêmio, você só vai tirar o exopodito, vai ficar só protopodito e endopodito, ok? Bom, além dessas partes, é importante vocês saberem que cada artículo que compõe o apêndice recebe um nome, tá? Então, cada artículozinho que compõe o apêndice vai receber um nome específico para você saber qual é esse apêndice, para a gente poder comparar entre os grupos, né? E em cada um dos 4 subfilos, esses apêndices vão variar, porque sem eu explicar, porque eu não vou explicar isso agora, se eu colocar um do lado do outro aqui, ó, tá vendo, ó, se eu colocar aqui, ó, um do lado do outro, né, ó, a aranha, o louva-a-Deus e o gafanhoto, vocês conseguem ver que os apêndices não têm o mesmo formato, tá vendo, ó? Olha como o formato deles muda. Dentro do animal e entre animais, o formato do apêndice muda. E é importante taxonomicamente você dizer, por exemplo, qual é a diferença desse apêndice para esse aqui? Qual é a diferença desse para esse? Qual é a diferença desse apêndice aqui do gafanhoto e desse apêndice aqui do louva-a-Deus? Tá vendo? Ó? É a mesma perna, ó, a primeira perna, mas olha como elas são diferentes. Então, você precisa diferenciar entre eles, tá? Para diferenciar entre esses apêndices, é a mesma ideia que eu expliquei agora. Você tem que saber qual é a parte do apêndice que você está comparando e saber quais são as partes correspondentes, né? Se a parte do gafanhoto, por exemplo, que você está comparando, é a mesma parte do louva-a-Deus que você está comparando, tá? Então, é importante saber quais são essas partes. Normalmente, os apêndices dos artrópodes têm 8 artículos, tá? 8 podômeros. Então, os apêndices são formados de 8 pedacinhos, tá? 8 partezinhas. Mas pode ser menos, porque às vezes o apêndice se funde tanto no corpo que ele perde alguns dos artículos basais. Então, pode ser que seja 6, pode ser que seja 7, tá? Depende um pouco do grupo. Mas não se preocupe com isso agora. De forma geral, como está representando aqui, ó, nessa imagem, o apêndice dos artrópodes é formado de 8 segmentos. E você começa a contar a partir da ponta e não a partir da base, tá? Então, o primeiro segmento do apêndice é o que está mais na ponta e o 8º segmento é o que está mais próximo do corpo. Cuidado para não errar isso, hein? Igual lá no DNA, as 3 linhas, 5 linhas. Cuidado para não errar. O primeiro apêndice é o que está na ponta, o primeiro artículo é o que está na ponta, e o último é o que está na base, certo? Até porque, como eu falei para vocês que alguns animais perdem, né? Vai ter 7, vai ter 6, os que são perdidos não são os da ponta, são os da base, certo? Vai se encaixando mais e mais para dentro do corpo. Então, pode perder o da base, não da ponta. Então, você sempre tem o segmento 1, sempre tem o 2, sempre tem o 3, o 4, o 5, o 6, pode ter o 7, pode ter o 8, ok? Mas os primeiros sempre tem, tá? Então, o segmento... Se você olhar na figura, você vai ver que o segmento 6, 7 e 8, né, os artículos 6, 7 e 8, eles compõem o protopodito, certo? Faz parte do protopodito. E os segmentos 5, 4, 3, 2 e 1, então o segmento de 1 a 5 faz parte do telopodito ou endopodito, tá? Então, você tem essa diferença. Se o animal perde, tem 6 apêndices, assim, desculpa, tem 6 artículos, ele vai ter todos os artículos do endopodito e nem todos do protopodito, tá? Por isso que tem que tomar cuidado com a numeração, ok? Então, vamos lá, ó. Na ponta de todo o apêndice tem uma garra. Pode ser que essa garra tenha sido perdida, é verdade. Mas, no geral... Tirando a antena e mandíbula, todos os outros apêndices na ponta tem uma garra.
Essa garra é que você vai usar para identificar que é o primeiro apêndice. Se ele não tiver uma garra, é o primeiro artículo. Se ele não tiver uma garra, o primeiro que aparecer na pontinha ali vai ser o artículo 1, tá? Esse artículo 1, o primeiro artículo que aparece, ele é chamado de pré-tarso. E os artículos, eles recebem o mesmo nome dos ossos do corpo da gente, tá? Basicamente. Então, por exemplo, os ossos do pé são chamados de tarsais, né? Os ossos tarsais, são os ossos do dedo do pé. Da mão é carpal, e do pé é tarsal. Então, o pré-tarso é o equivalente aos nossos dedos, as falanges, né? São chamados de falanges, esses ossos pré-carpais, pré-tarsais no pé, tá? Então, o pré-tarso é o primeiro artículo. Depois do pré-tarso vem o tarso. Tarso seria do pé, né? A planta do pé. É o equivalente à planta do pé, tá? Então, pré-tarso, tarso. Aí depois vem a tíbia, que é o osso da canela, né? A tíbia, que é o terceiro segmento. O quarto segmento é chamado de patela, que seria o equivalente ao joelho, tá? É chamado de patela, tem até o osso do joelho que tem esse nome, de patela. O quinto segmento é chamado de fêmur, que é o equivalente à coxa, certo? Fêmur. O segmento 6 é o trocânter, e o trocânter é o segmento que articula o telopodito no protopodito, certo? Então, igual, vou mostrar no braço, mas porque os nomes são de ossos da perna, né? Mas o trocânter seria o equivalente ao ombro, tá? É porque perna não tem ombro, né? Ia ficar esquisito. Mas o trocânter é o equivalente ao ombro, tá bom? Então, então aqui seria tipo, tá vendo como o ombro é a parte do meu braço que é articulado com o corpo? Então, o trocânter seria essa porção de articulação. Então, o trocânter é o segmento 6, e ele já faz parte do protopodito. Existe uma discussão se ele é telopodito ou protopodito, mas ele fica ali na articulação. O sétimo segmento é a coxa, aí não tem nada a ver, né? Mas a coxa, pensa que depois do fêmur vem a coxa. Aí a coxa, e na base do apêndice você tem a base. É chamado de base, tá? Ou também pode ser chamado de pré-coxa, tá? Pode ser coxa e pré-coxa, ou coxa e base, depende do autor. Cada autor costuma chamar de um jeito. Eu gosto de chamar de base, tá? Acho que o Hickman também chama de base. Então vai ficar trocânter, coxa e base. Tá? Então, ó, pré-tarso, tarso, tíbia, patela, fêmur, trocânter, coxa e base. Ok? Então, essa é a nomenclatura dos artículos da perna. Felizmente para vocês, eu estou mostrando isso aqui mais de curiosidade, vamos dizer assim, porque a gente não chega aqui nessa disciplina. Porque esses segmentos da perna, eles são utilizados para você identificar a nível de ordem, a nível de gênero, certo? Você vai utilizar, assim, para identificar os animais em níveis taxonômicos mais finos. Agora, no nível que a gente vai trabalhar nessa disciplina, que é, no máximo, classe, né? Nós vamos falar de subfilo, no máximo, classe, a gente não usa muito, tá? Isso aqui. A gente fica só na segmentação. Então, por sorte de vocês, eu não vou cobrar necessariamente isso aqui, tá? A gente para no protopodito, exopodito e endopodito. Mas eu estou mostrando aqui para ninguém falar que eu não mostrei, tá? Dá que você vai trabalhar aí com artrópode, vai virar um artropólogo, e aí você vai pegar uma chave taxonômica que vai estar mostrando, tipo assim, por exemplo, fêmur 2 vezes o tamanho da tíbia, ou fêmur achatado, ou fêmur com dentículos, ou perda da patela, ou fusão do tarso com pré-tarso. Então, assim, né, eu mostrei, tá? Então, não diga que eu não mostrei. Mas não tem tanta importância para você, até porque quando vocês forem professores do ensino básico, não ensina isso, né? Não chega nesse nível. É mais mesmo para o ensino superior, tá bom? Mas é bem legal. Eu adoro essas coisas aqui. Isso aqui para mim é igual brincadeira. É igual fazer. Igual brincar. Igual, ao invés de ficar
mexendo com coisa que não... besteira, eu fico estudando essas coisas aqui, que eu acho muito legal. Certo? Então tá aí. Ok? Bom, a mesma coisa acontece com segmentos, só que os segmentos é mais fácil da gente entender, tá? Então, aqui foi a parte mais difícil. O mais fácil é a parte dos segmentos, tá? Então, como eu disse, originalmente, aqui é aquele mesmo esquema que eu tinha mostrado antes, né? Para artropodização, só que agora eu estou mostrando a questão da segmentação, tá? Então, da mesma forma com que lá nos apêndices a gente numera os segmentos de 1 até 8, porque os apêndices só tem 8 artículos, né? O corpo dos artrópodes pode ter N somitos, tá? Pode ter infinitos somitos. Enquanto o animal conseguir crescer, ele continua desenvolvendo somito, tá? Então, assim, a numeração pode ir de 1 até N, ok? Até um número infinito. É lógico que não é infinito, né, gente? Vamos pôr aí, acho que o máximo de segmentos que um artrópode pode ter deve ser o quê? Uns 170, 200, acho que não passa, acho que nunca ouvi falar de um artrópode com mais de 170, mas eu posso estar errado, tá? Mas no geral é poucos. No geral é 15 a 20, tá? Segmentos. Mas varia. Então, assim, para numerar, como varia a partir da ponta, né? Como varia a partir da ponta, a gente começa a numerar a partir da cabeça, certo? Porque se o animal tem a cabeça e o segmento, ele vai colocando um segmento atrás do outro, os da região da cabeça estão sempre lá, né? Então, a gente começa a numerar os segmentos pela região da cabeça, tá? Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor, ó. Então, ó, o primeiro segmento depois da cabeça, então você tem o acron, né, que é aquela região onde fica o olho. Então, você tem o acron, depois do acron, aí vem o segmento 1, depois o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, até chegar no telson, tá? Até chegar no último. Que aqui tá chamando peristômio epigídeo, porque esse aqui é um ancestral, tá? Mas se você vier aqui, ó, no artrópode mesmo, já dá para ver, tá? Então, começa no acron, vai de 1, aí nesse meu exemplo aqui eu fui até 19, tá? Mas varia. Então, vai de 1 até 19, e aí tem o telson, ok? Fechando o corpo do animal, certo? Então, segmentos de 1 a 19, ok? Se o animal tiver apêndices diferenciados, né, se ele tiver apêndices homônimos, você vai dizer o par de apêndices do segmento 1, o par de apêndices do segmento 2, o par de apêndices do segmento 3. Da mesma forma que lá na perna, você não precisa usar os termos pré-tarso, tarso, tíbia, patela, fêmur, trocânter, coxa e base. Você não precisa usar esses nomes. Você pode usar os números, né? Então, o artículo 1, o artículo 2, o artículo 3, o artículo 4, o artículo 5, certo? Lá você pode usar os números. É só você lembrar que o primeiro é o da ponta e o último é o que está colado no corpo, tá? Então, tem que lembrar dessa ordem, senão você vai numerar errado. Agora, dos segmentos do corpo, você não precisa guardar o nome deles, até porque eles não necessariamente têm nomes. Mas é importante você guardar que eles são numerados e você começa pelo primeiro segmento do corpo, que é primeiro após o A. Cuidado para não errar com o acron. Eu estou cansado de dar 0 para a alunozoa, que coloca que o acron é o segmento 1. Então, às vezes, está lá na prova, né? O que tem no primeiro segmento do corpo do gafanhoto? Aí o aluno vai lá e coloca olho. E aí ele tira 0, porque o olho não fica num segmento do corpo, o olho fica no acron. O que tem no primeiro segmento do corpo do gafanhoto é a boca, que também não é um apêndice, né? Mas é a boca que está no primeiro segmento. Porque ele não tem nada, ele não tem apêndice nenhum no primeiro segmento. Foi um péssimo exemplo. Mas se eu tivesse falado do segundo segmento, vou aranha, pronto. Aranha, o que a aranha tem no primeiro segmento do corpo? Então, se o aluno dissesse olho, ele tomava 0. Mas se ele falasse quelícera, aí sim, a quelícera é
o apêndice do quelicerado que está no primeiro segmento do corpo, tá? Então, não é, o acron não é segmento do corpo, ele é uma parte do corpo. O primeiro segmento é a segunda parte do corpo, que é o primeiro segmento do soma, né, do tronco, vamos chamar de tronco, mas é o soma, né, que é a parte segmentada do animal, tá ok? Beleza, então você diz, primeiro apêndice, primeiro par de apêndice, ou a par de apêndice do segmento 1, par de apêndice do segmento 2, par de apêndice do segmento 3, e assim por diante, certo? Você vai dizendo cada segmento de cada parte do corpo, ok? Bom, em alguns casos, o animal vai ter tagmose, né? Como que é o que está mostrado aqui nesse exemplo, ó. Então, ele vai ter, nesse exemplo aqui de cima, ele vai ter cabeça, tronco, né? Então, acron, cabeça, tronco e telson. Então, assim, tem alguns autores que gostam de complicar a vida da gente. Então, assim, em alguns casos, o autor pode falar assim, o primeiro segmento da cabeça. Então, o primeiro segmento da cabeça é o primeiro segmento do corpo, beleza. Agora, quando ele fala assim, o primeiro segmento do tronco, o primeiro segmento do tronco não é o primeiro segmento do corpo. Olha nesse exemplo aqui, ó, o primeiro segmento do corpo é o primeiro segmento da cabeça, que é o que está de rosa escuro. O primeiro segmento do tronco é o primeiro segmento laranjado, que é o sexto segmento do corpo. Tá vendo? Então, às vezes, vocês tomam cuidado quando vocês estiverem estudando, porque o Hickman adora fazer isso. Ele fica falando o primeiro segmento da cabeça, o primeiro segmento do abdômen, o primeiro segmento do tronco. E aí a gente confunde tudo, porque a cabeça vai guardar que é o primeiro segmento do corpo, e vocês vão errar. Ok? Então, se eu olhar aqui, ó, nesse animal, que já é um artrópode mais atual, né, representando aí, por exemplo, um gafanhoto ou uma centopeia, qualquer animal, qualquer artrópode atual, aí a gente consegue ver, ó, a região da cabeça, que está de rosa escuro e rosa claro, ela tem um número de segmentos, né, ó, nesse exemplo aqui, a cabeça tem 5 segmentos, certo? Então, isso é um caractere taxonômico. Esse animal tem 5 segmentos na cabeça, ok? Então, característica taxonômica. O tórax tem 3 segmentos, tá vendo? O segmento 6, o segmento 7 e o segmento 8. Então, você vai escrever lá na sua ficha. Tórax com 3 segmentos. E aí é importante dizer quais são esses segmentos. Então, tórax com 3 segmentos, do 6 ao 8. Certo? Mesma coisa, cabeça com 5 segmentos, do 1 ao 5. Então, pode ser que caia na prova um desenho ou uma figura de um artrópode, e eu peço para você descreva a segmentação desse animal. E aí você vai colocar, vamos supor que seja esse daqui, né? Aí você vai colocar, possui o tagma da cabeça composto de 5 segmentos. Ela vai o alunosor errar e vai colocar 6, porque não vai estar numerado não, viu? Ela vai o alunosor errar e vai colocar 6. Aí ele vai falar que a cabeça tem 6, porque ele vai contar com o acron. E vai errar, certo? Vai tomar 0. Então, pula o acron, vai contar 1, 2, 3, 4 e 5, e vai dizer 5 segmentos, tá? Ah, professor, como que eu conto segmentos quando está tudo fundido? Procuro pelos apêndices, né? Quantos apêndices o animal tem? Então, se você vai enxergar 5 apêndices, ele tem 5 segmentos. Se você enxergar 4 apêndices, ele tem 4 segmentos. Se você enxergar 3 apêndices, ele tem 3 segmentos, tá bom? 3 pares, né? Tudo é em par, né, gente? Se tiver 2 pares de apêndices, 2 segmentos. 3 pares de apêndices, 3 segmentos. 4 pares de apêndices, 4 segmentos, tá? Então, ó, esse animal, ele tem um tagma cabeça composta por 5 segmentos, do segmento 1 ao segmento 5. Ele tem um tórax formado por 3 segmentos, do segmento 6 ao segmento 8. E ele tem um abdômen formado por de 10 segmentos, do segmento 9 ao segmento 10. Ok? Então, é assim que eu descrevo a segmentação do corpo do animal. Ah, professor, como é que eu sei o que é cabeça, o que é tórax e o que é abdômen? Cabeça é onde estão as peças bucais. Na cabeça só tem apêndice relacionado com a alimentação. Então, você vai achar mandíbula, antena,
maxila, pedipalpo ou quelícera, tá? Então, você tem que saber identificar o que é esses apêndices. Vocês vão aprender até a prova, viu? Não se preocupe. O tórax é onde fica as pernas. Então, se tiver perna, é tórax. E o abdômen, ou não tem nada, ou tem nadadeira, tá? Ou não tem nada, ou não tem apêndice, ou nadadeira, tá? Ah, professor, se não tem apêndice. Não tem apêndice, eu não estou vendo a segmentação. Como é que eu sei quantos segmentos tem? Vocês vão contar os espiráculos. Lembra que eu expliquei? Os espiráculos. Olha aqui, ó. Ele está representado nesse desenho como um pontinho preto, ó. Tá vendo um pontinho preto no pleurito de cada segmento, ó? Tem um pontinho preto em cada um. Esse pontinho preto é o espiráculo. E cada segmento tem um par de espiráculo, um do lado de cá e um do lado de lá. Então, se você não viu segmentação, se você não viu apêndice, e se você. Então, você não está enxergando, você vai ver os buraquinhos. E aí você vai contar o número de espiráculos. Tá? Ah, eu não vi nenhum. Ah, ferrou. Você vai ter que abrir o animal e olhar quantos gânglios nervosos ele tem. Ok? Tá? Então, assim, mas na prova não vai ser tão complicado. Se fosse a prova prática, aí vocês iam ter que contar gânglio. Mas como vocês não vão ter prova prática, não vai precisar, tá? Vai ser uma figura mais fácil. Tipo essa daqui, tá? Bem parecida com essa daqui. Ok? Professor, eu ainda estou com dúvida nessa região do ácron com a cabeça. Porque, por exemplo, essa imagem, desculpa pelo barulho, a imagem acima, a gente consegue mais ou menos, eu consigo mais ou menos delimitar onde é o ácron e o primeiro segmento que é da cabeça, né, que vai ter a mandíbula e o par de antenas, né, assim? Uhum. Já nesse de baixo, ele já começa numerando com 1, que é o primeiro segmento da cabeça, né? Aí, onde é que fica o ácron aí? O ácron tá de preto, tá vendo? Ah. O ácron tá de preto. Por que eu sei que esse 1 que tá aqui não é o ácron? Porque ele tem apêndice. Tá vendo a antena? O ácron nunca tem apêndice. Ah, professor, o olho não tá no ácron. Não tem problema. O olho pode ter saído do ácron, tá? Isso aí é uma coisa, é um spoiler, né? Isso a gente vai aprender mais lá pra frente. Mas já que você perguntou, como isso aqui é um hexápode, é um inseto, nos insetos, o olho composto, ele desenvolve mais para trás. Então, nos insetos, o olho não fica no ácron, tá? É uma especificidade dos insetos. Então, nos insetos, o olho não fica no ácron, mas o ácron nunca tem segmento, tá? Desculpa, apêndice. Então, mesmo que eu esteja vendo o ácron sem olho, e o olho está no primeiro segmento, eu nunca ia chamar esse primeiro segmento de ácron, porque ele tem apêndice, ele tem a antena. Então, gente, tem que ser muito esperto. Vocês estão vendo que não adianta levar isso aqui com levianidade. Isso aqui é num desenho. Vocês imaginam fazer isso aqui com o bicho mesmo lá, real, sem essas linhas pretas separando, sem corzinha que o professor coloriu, sem enumeração, muito mais difícil, certo? Então aqui tá até fácil, né? Mas aí esses macetes não precisa se preocupar em aprender hoje, porque a gente ainda tem mais aulas, a gente tem mais duas aulas, né? Pelo menos, talvez a gente tenha até mais uma, para explicar mais detalhes. Aí quando chegar na prova, que a preocupação de vocês é só a prova, né? Quando chegar na prova, vocês já vão ter entendido os macetes, né? Vamos focar primeiro em entender como que eu descrevo a segmentação do corpo, tá? Ficou claro? Todo mundo pegou? Todo mundo entendeu? Mais alguma dúvida? Pode perguntar, gente. Não tenham vergonha. Ok? Pronto. Então, é só lembrar, numere a partir do primeiro segmento depois do ácron. Então, acha o ácron, numera a partir dele, e depois vai dando
vai contando, olha os apêndices para saber se é cabeça, se é tórax, se é abdômen, né? E depois vai contando os segmentos, vai contando os apêndices para você descrever, tá? Então, no caso desse animal aqui, ó, vou mostrar só no caso desse animal, ó. As antenas estão no segmento 2, aqui parece que está com o segmento 1, mas na verdade ela está no segmento 2, tá? Não vou mentir para vocês. A antena está no segmento 2, o segmento 1 não tem nada. Ah, professor, como é que você sabe? Porque eu já estudei. Na próxima aula vocês vão aprender que os insetos não têm nada no primeiro segmento do corpo. Então, as antenas estão no segmento 2, assim como o olho e a boca. Tudo isso está no segmento 2. No segmento 3 vai estar as mandíbulas, que tá colorido de roxo, ó, embaixo da boca ali, ó, tá a mandíbula, tá colorido de roxo, atrás do ácron. No segmento 4 tá o primeiro par de maxilas, no segmento 5 tá o segundo par de maxilas, e aí fechou a cabeça, tá vendo? Ó, só estou dando exemplo, tá, gente? Não assusta, não. Aí no segmento 6, o primeiro par de perna, no segmento 7, o segundo par de perna, no segmento 8, terceiro par de perna. Aí acabou, não tem perna mais. Então aí acaba o tórax. Aí começa o abdômen. Do segmento 9 até o segmento 16, sem apêndices. E no segmento 17, 18 e 19, com apêndices. Ok? Que são os gonópodos, utilizados para reprodução. Depois vocês vão aprender. Tudo bem? Então eu descrevi esse animal. Aí eu posso usar isso para comparar com outros artrópodes, né? E dizer se esse artrópode tem a cabeça do segmento 1 a 5, o outro que eu estou comparando também tem. Se ele tem, eles podem ser grupo irmão, né? Eles podem ser do mesmo, podem ser classificados juntos, tá? E aí eu vou fazendo essas comparações. A gente vai chegar nisso. É a última aula onde a gente vai ficar fazendo essas comparações para vocês aprenderem. Ok? Beleza, então, ó, para eu determinar essa segmentação, a gente usa aquelas dicas que eu falei, né? Então, se os artródiros, que são as porções de articulação, como são os tracinhos, né? Bem bonitinhos aqui, dividindo os segmentos. Pode usar também os pares de apêndices, como eu falei, né? Pode usar o coração e os seus espiráculos, e os seus ósteos, desculpa, são os buraquinhos do coração. Pode usar os gânglios do sistema nervoso, porque é um gânglio para cada segmento. Então, mesmo que os segmentos estejam fundidos, eles vão ter todos os gânglios, mas algumas vezes os gânglios se fundem também. E você pode usar o espiráculo, tá? Os espiráculos também para definir que aquilo ali é um segmento. Porque o que acontece é que a maioria, não vou dizer a maioria, mas muitos dos artrópodes atuais, eles têm muita fusão de segmento, tá? É muito segmento fundido. Olha, por exemplo, a aranha, né? Ó, praticamente não dá para ver segmentação no abdômen. Ó, a abelha, ó, tá vendo? Ó, é muita fusão de segmento, ó. Então, assim, é muito difícil, na verdade, na prática, isso aqui é muito fácil didaticamente, mas na prática é muito difícil fazer essa observação, e por muito tempo, principalmente nos grupos maiores, quando é os grupos menores, espécie, gênero, ordem, ainda é mais fácil de você procurar. Agora, quando você vai definir para grupos grandes, é muito difícil você encontrar qual é o segmento 1 do hexápode, qual é o segmento 1 até que vai, mas qual é o segmento 6 do hexápode, qual é o segmento 6 do crustáceo, qual é o segmento 6 do quericerado, não é tão trivial. Os primeiros até vai, agora do tórax para frente é bem difícil da gente guardar, tá? A gente encontrar. Então, assim, só recentemente que a segmentação dos artrópodes foi desvendada quando surgiu as técnicas de biologia molecular. Então, com a biologia molecular, foi possível identificar quais são os genes que são responsáveis pela segmentação do corpo. Ou seja, quais são os genes que codificam para o segmento 1, quais são os genes que codificam para o segmento 2,
quais são os genes que codificam para o segmento 3 e assim por diante. E aí você, identificando qual gene está sendo expressado, você consegue identificar com maior precisão se aquele ali é realmente o segmento 6, se aquele ali realmente é o segmento 7, e assim por diante. Então, a genética, muito recentemente, de 2010 para cá, ela vem ajudando a taxonomia a estabelecer a homologia seriada, que é comparar segmentos de mesmo número para definir homologias. E aí a gente já sabe que a segmentação corporal dos artrópodes, ela é produzida por 10 genes básicos. Existem 10 genes que se distribuem ao longo do corpo do animal e em combinações diferentes dão origem a segmentos diferentes. Então, existem os genes dos segmentos da cabeça, os genes dos segmentos do tórax, os genes do segmento do abdômen. Então, quando os genes da cabeça e do tórax estão misturados, eles dão origem ao cefalotórax. Quando os genes da cabeça, do tórax e do abdômen estão misturados, estão funcionando juntos, eles dão origem a um tronco, certo? Então, a gente já sabe. Eu trouxe aqui um exemplo, só um exemplo, né, de como que esses genes são expressos, tanto no segmento do corpo, quanto nos apêndices. Então, aqui está mostrando uma mosca da fruta, né, que é uma drosófila, e cada cor que vocês estão vendo na drosófila é a expressão de um conjunto de genes diferentes. Então, aqui embaixo, vocês conseguem ver todos os genes que compõem a segmentação do corpo dos artrópodes. 10 genes, tá vendo? Eles estão aqui embaixo. Cada um tem uma cor diferente. Então, por exemplo, o gene vermelho, que é o gene labial, ele dá origem ao primeiro segmento do corpo, aos primeiros segmentos. O segundo gene, que é o proboscidea, ele dá origem ao segundo, terceiro segmento. O terceiro gene, que é o ROX3, ele dá origem aos próximos segmentos. Depois, o deformed, o sex comb reduced, o ROX6, o antenapédia, o ultrabitórax, o abdominal A e o abdominal B, eles vão dar origem uma mistura deles, né? Não é cada gene, cada parte, mas uma mistura desses genes vai dar origem às partes diferentes do animal tem. Então, além daquelas estruturas anatômicas que a gente pode contar para saber onde estão os segmentos, a gente pode também usar a combinação genética. Mas é claro que isso aqui precisa de dinheiro, né? É uma coisa mais cara. Mas se você está fazendo estudos de filogenia, você vai precisar usar esses genes para poder confirmar as observações que você está vendo na morfologia, né? Na anatomia, certo? Aqui tem os apêndices, para vocês verem também o que cada um dá. Por exemplo, está vendo que o primeiro par de pernas, que está representado por essa bolinha verde, né? Que é o disco embrionário que vai dar origem ao primeiro par de pernas, ele está todo expressado do gene verde. Tá vendo? Ó? Então, se a gente ver aqui, a gente vai ver que o gene que expressa o primeiro par de perna da mosca é esse gene SCR, que chama sex comb reduced, que é o gene associado ao primeiro par de pernas. Então, se eu procurar, por exemplo, numa lagosta, se eu olhar lá na lagosta, qual é a estrutura da lagosta que é codificada pelo gene sex comb reduced? Aí você vai ver lá que é o primeiro par de maxilípedes. Vocês não sabem o que é isso, mas já só dando exemplo, né? Primeiro par de maxilípedes. Então, o primeiro par de perna da mosca é homóloga ao primeiro par de maxilípedes da lagosta. Outro exemplo, ó, a região da antena, né? A antena, ela é codificada por esse gene vermelho, labial. E se eu olhar na aranha, o pé de palpo da aranha é codificado pelo gene labial. Então, o pé de palpo da aranha é homólogo à antena da mosca. Olha só, quem imaginar que o pé de palpo da aranha ia ser homólogo à antena
de uma mosca. A mesma coisa acontece com a mandíbula, com as pernas e assim por diante, certo? Então, os genes ajudam a gente a enxergar coisas que a morfologia não permite. A gente vai ver isso na próxima aula. Na aula da semana que vem, a gente vai ver como que os genes mudaram a nossa percepção sobre a estrutura do corpo dos artrópodes. Certo? Ok? Todo mundo entendeu? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida aqui? Nenhuma dúvida? Ok? Pronto. Então, a gente vai mover para a classificação. Eu vou só mostrar como que. Só para manter que está fresco ainda na cabeça, eu vou mostrar rapidinho aqui na classificação como que a gente vai comparar entre os diferentes subfilos de artrópoda, certo? Então, vamos correr aqui, ó. Então, eu vou mostrar só isso aqui. Aí, na aula que vem, a gente aprofunda, tá? Então, por exemplo, a gente tem, nos artrópodes, a gente tem 4 grupos principais, como vocês já sabem, né? Eu já expliquei isso para vocês. A gente tem o grupo Chelicerata, que é o grupo das aranhas, né? A gente tem o grupo Mandibulata, que vai incluir 3 grandes subfilos. O Miriápoda, que é o das centopeias e lacraias. O Crustácea, que é o dos crustáceos, lagostas, camarões, né? Caranguejos, etc. E o grupo Hexápoda, que é o grupo dos insetos, ok? Então, Chelicerata, Miriápoda, Crustácea e Hexápoda, sendo que esses 3 estão dentro do grande grupo Mandibulata, ok? Então, como que é dividido, como que a gente descreve a segmentação desses animais? Então, o que eu vou mostrar hoje para vocês é o que vocês vão ensinar no ensino fundamental, que na aula que vem vocês vão ver que é uma mentira. Mas a gente vai aprender assim mesmo, tá? Porque ainda é ensinado dessa forma, infelizmente. Então, o que a gente tem, ó? Nos quelicerados, pega, por exemplo, da aranha. O corpo é dividido em 2 partes. O cefalotórax, que é onde vai estar presente as pernas, a quelícera e o pé de pau, certo? Ó, cadê minha aranha? Aqui, ó. Então, o cefalotórax, que é onde vai estar quelícera, pé de palpo e pernas, tá? Então, como tudo aqui é fusionado, ó, não dá para ver separação. Isso aqui não é separação, tá, gente? Isso aqui é o tubérculo ocular. Mas não dá para ver separação, ó. Então, a gente chama de cefalotórax, ok? E aqui, o abdômen. Então, os quelicerados, eles são divididos em cefalotórax e abdômen. Tá certo? Tudo bem? Cefalotórax, onde está quelíceras, pedipalpos e pernas. E o abdômen, onde está não tem perna, tá? Então, se eu contar os pares de pernas, quantos segmentos tem, os pares de apêndices, quantos segmentos tem o cefalotórax da aranha? É uma pergunta. Alguém que ainda está acordado aí. Quantos segmentos tem o cefalotórax da aranha? Não tem 4, olha só. Vamos contar, ó. Nem 5. Olha só, vamos contar. Primeiro segmento é onde está as quelíceras. Bom, primeiro segmento das quelíceras. Segundo segmento dos pedipalpos. Terceiro segmento do primeiro par de perna. Quarto segmento do segundo par de pernas. Quinto segmento do terceiro par de pernas. Sexto segmento do último par de pernas. Então, quantos segmentos tem o cefalotórax da aranha? 6 segmentos. Do segmento 1 ao segmento 6. Ok? E o abdômen? O abdômen tem muitos segmentos, né? Na verdade, ele tem 5 ou 6 segmentos, depende do grupo. Mas aqui a gente vê, não vê nada, né? Ó, não dá para ver segmentação. Ok? Na aranha não dá, no escorpião dá. Né? São 5 do meio e 5 do rabo. Mas aqui na aranha não dá. Ok? Tem que abrir ela para ver os gânglios. Então,
Esse é o corpo do quelicerado, tá, gente? Cefalotórax e abdômen, cefalotórax com quelícera, pé de palpo e pernas. E abdômen sem nada. No caso da aranha, o abdômen tem um par de pernas, ou um par de apêndices, que são dois pares de apêndices, que são as fiandeiras, que ficam aqui, ó. Mas essa aranha aqui não tem fiandeira, o cara que fez ela esqueceu de fazer. Mas as fiandeiras ficam aqui. Aqui, ó, essa aqui tem, ó. Aqui, ó. Tá, ó. Dá para ver duas aqui, ó. Tá? Fiandeira, para fazer teia, né? Fazer teia de aranha. Ok? Beleza. E aí, se a gente olhar os mandibulados não têm quelícera, nem tem pé de palpo. Eles têm antena. Cadê o meu bicho aqui, ó? Aqui, ó. Eles têm antena, certo? Pode ser um par de antenas ou dois par. Pode ser um ou dois pares de antenas. Eles têm mandíbula. Você vai dar para ver. Aqui, mandíbula. Tá dando não, né? Bom, mas acreditem em mim. Eles têm mandíbula. Eles têm maxila, que não vai dar para ver aqui, é lógico, mas fica embaixo da mandíbula, tá? Então, mandíbula. Na aula que vem eu mostro. Mandíbula, maxila. Pode ter dois pares de maxilas. Eles têm pernas, tá? Vários pares de pernas, depende do grupo, ok? Que são chamados de toracópodes, como eu falei, tá? A gente chama de toracópodes. Pode, as fiandeiras são consideradas como segmento. Não é a fiandeira que é o segmento, tá? A fiandeira é um apêndice que fica no segmento, tá bom? E esse segmento onde elas estão aqui não é o último, tá? O último é o telson, né? Que é a última parte do corpo. As fiandeiras ficam no último segmento do corpo e no penúltimo segmento do corpo. Tá bom? Pronto. Então, diferentemente dos quelicerados, os mandibulados vão ter antena, pode ser 2 ou 4, mandíbulas, sempre 2, maxilas, pode ser 2 ou 4, tá? Antenas, mandíbulas e maxilas. Agora, o corpo e pernas, ó, esqueci de falar, né? E pernas, mas pernas as aranhas também têm, tá? Os quelicerados também têm, então eles têm pernas, tá? Bom, os segmentos do corpo, né? Vou pegar aqui o louva-a-Deus, que acho que tá melhor de ver. Não, a abelha tá melhor de ver. Ó, então, olha só, os segmentos do corpo. Então, o número de segmentos do corpo vai depender do grupo. Se for miriápoda, tem muitos segmentos, porque lembra, miriápoda é centopeia. Então, tem muitos segmentos, tá? Se for crustácea, também tem muitos segmentos. Ó, por exemplo, a lagosta, tá vendo? Ó, tem um monte de segmentos. Agora, insetos já tem menos. Hexápodes tem poucos segmentos, tá? Não tem tantos segmentos assim. Em miriápoda, a gente vai ter em cada segmento do corpo, você vai ter um par de pernas. Então, os miriápodes não têm abdômen. Lembra que eu falei que abdômen não tem perna? Então, os miriápodes não têm abdômen, tá bom? Então, a gente diz que os miriápodes têm cabeça, que é onde fica a mandíbula, a antena, e tronco. O tronco seria como se fosse uma fusão entre tórax e abdômen. Mas não é exatamente isso. Mas a gente pode pensar que é assim, tá? O segmento é fusão de tórax e abdômen. Então, os miriápodos têm cabeça, tá? Ó, vou aumentar aqui para vocês verem, ó. Os miriápodes têm cabeça, tá aqui, ó, olha a antena dele aqui, ó. Cabeça, certo? E depois, vários segmentos iguais, cada um com um par de pernas. Então, tudo isso aqui é como se fosse um tórax, né? Mas como não é exatamente um tórax, a gente chama de tronco. Então, cabeça e tronco. Então, todo artrópode que tiver mandíbula, antena, cabeça e tronco é um miriápoda, ok? Agora, se eu olhar a lagosta, o crustáceo, ele tem muitos segmentos, certo? Dá para ver que ele tem muitos segmentos, igual aqui, ó. Tem um monte de segmento, igual o miriápode, só que ele tem, os apêndices dele são muito diferentes entre si. Ó, você tem esses daqui que tem as pinças, você tem esses daqui que são as pernas,
E você tem os que estão escondidos aqui debaixo da carapaça, que são as nadadeiras. Exceto essa última aqui, né, ó. Essa aqui, ó. Essa dá para ver, ó. Esse aqui o moço não fez, as nadadeiras. Mas aqui dá para ver, ó, a nadadeira caudal, né? Então, os crustáceos, eles têm muitos segmentos. Tem. Mas eles têm diferença nos apêndices entre os segmentos. O que não acontece nos miriápodos. As pernas dos miriápodos são todas iguais. As pernas, porque isso aqui é uma perna, tá? Essa estrutura em formato de pinça é uma perna modificada. Então, as pernas dos crustáceos são muito diferentes entre si, certo? Tem diferença, tem heteronomia apendicular, ok? E os crustáceos, eles têm o corpo dividido em 2 tagmas. O primeiro tagma é o cefalotórax, tá? Então, o cefalotórax é esse primeirão aqui, ó. Ai, ai, ai. Ó, aqui, ó. Esse é o cefalotórax, onde você vai encontrar os apêndices cefálicos. Quais são os apêndices cefálicos? Antena, mandíbula, maxila. Então, apêndice cefálico, antena, mandíbula e maxila. E os apêndices torácicos, pernas, pinças e o que a gente chama de maxilípedes, que vocês vão aprender quando a gente falar de crustáceos, tá? Especificamente. Então, eles têm tudo isso no cefalotórax. E aí, e já deu para vocês perceberem que o cefalotórax dele não é igual ao cefalotórax da aranha, que o cefalotórax da aranha tinha só 6 segmentos, né? O cefalotórax dos crustáceos tem um monte, porque só perna eles têm 5, né? 5 pares. Então, só para as pernas, eles já têm 5. Fora as peças bucais e as antenas, chega a 10 segmentos, né? Então, não é a mesma coisa, não é o mesmo cefalotórax. Mas lá no ensino fundamental, você vai ensinar como se fosse o mesmo. Aí, mais uma mentira. E aí, no abdômen dos crustáceos, tem pernas, né? Tem apêndices, não são pernas, são apêndices. E esses apêndices, eles são modificados para nadar. Eles são na forma de nadadeiras, né? Que não está dando para ver aqui, infelizmente. Acho que não tem nenhum aqui para ver. Eu mostro na próxima aula. Mas eles são modificados em nadadeiras, ok? Então, os crustáceos têm cefalotórax, que é a cabeça fundida com tórax, e abdômen. O cefalotórax vai ter antena, mandíbula, maxila e pernas, e o abdômen vai ter nadadeiras, ok? Certo? Essas nadadeiras podem ter sido perdidas, viu? Se o bicho vive na terra, por exemplo, o caranguejo, né? Se ele vive na terra, ele perde, porque nadadeira para terra, né? Vai fazer o que com isso? Então ele perde a nadadeira, tá bom? Mas a gente vê isso mais para frente. E por último, os hexápodes, né? Como que é o corpo dos hexápodes? Vamos ver essa formiga aqui, ó. Então, nos hexápodes você tem cabeça, o hexápode é o mais didático, né? Quem dera todos fossem igual aos hexápodes, mas você tem a cabeça bem bonitinha, tem até um pescocinho, né, para deixar bem claro o que é a cabeça, apesar que o grilo não tem, né, ó, né, não dá bem para pegar o louva-a-Deus, ó, vai falar que isso aqui é o pescoço, e não é, né, esse aqui é o primeiro segmento do tórax, mas beleza, a formiga é didática, né, vamos combinar. Então, aqui tem a cabeça, ó, olha a mandíbula dela aqui, que bonitinha, certo? Não dá para ver as maxilas, porque elas ficam escondidas aqui dentro da mandíbula, mas a mandíbula, a maxila está ali, a antena está aqui. Então, isso aqui é, e o olho, então isso aqui é a cabeça. O tórax é onde fica as pernas. Então, eu estou vendo um par de pernas, 2 par de pernas, 3 par de pernas. Então, isso aqui é um tórax, certo? E depois o abdômen. E o abdômen não tem pernas, tá vendo? Mas dá para ver claramente, ó, que tem um segmento aqui. Na verdade, não vou falar isso não. Um segmento aqui, eu também 2 segmentos, 3 segmentos, tá vendo? Então, esses aqui são segmentos do abdômen. Tá ok? Então, dá para ver claramente que na formiga você tem cabeça. Quando vocês for dar aula no ensino básico, vocês não ficam dando risadinha assim, igual eu tô dando, porque eu sei a verdade sobre isso aqui, eu tô ensinando uma mentira para vocês. Mas vocês não ficam dando essa risadinha, que os meninos vão estranhar, viu? Vocês seguram o riso. Mas aqui você tem cabeça, tórax e abdômen, tá ok?
Beleza, vamos ficar por aqui que tá bom. Então a gente pode diferenciar, né, no nível básico, vou falar assim, no nível do ensino básico, a gente pode diferenciar os 4 principais grupos de artrópodes utilizando da homologia seriada, ou seja, utilizando de quantos segmentos eles têm, como que esses segmentos são fundidos nos tagmas, quais são os apêndices que tem nesses segmentos, né? Quais são os tipos de apêndices, e aí a gente estabelece as relações de parentesco, faz as classificações, né? Então, resumindo para fechar, se tiver quelícera, pé de palpo e pernas, vai ser quelicerado, certo? Se tiver mandíbulas, antenas, maxilas e pernas, vai ser mandibulados. Se o corpo é dividido em cabeça e tronco, miriápoda. Se o corpo é dividido em cefalotórax e abdômen, crustácea. Se o corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen, hexápoda, tá? Lembrando que o cefalotórax e o abdômen de crustácea não é homólogo ao cefalotórax e o abdômen dos quelicerados, porque a gente viu que o número de segmentos é diferente, tá? Então já vou adiantar esse spoiler. Mas lá no ensino básico você não fala de homologia, né? Mas é ruim, porque o aluno lá vai aprender errado que crustáceo e que aranha e lagosta são parecidos, porque tem cefalotórax e abdômen, mas essa estrutura corporal não é homóloga, certo? Que a aranha não tem mandíbula, nem lagosta tem quelícera. Ok, gente? Bom, então a gente fica por aqui. Já ficou. Na aula que vem, a gente aprofunda, vocês vão ver como que isso que é o basicão não é necessariamente verdade, muita coisa é diferente, né? Quando a gente aprofundar nos estudos. Mas o que a gente estudou nessa aula até agora já serve para você dar aula para o ensino básico, tá? O ensino básico não vê mais do que isso. No máximo, você vai chamar atenção para um bicho ou outro que seja interessante, né? Para um escorpião, para uma aranha, para uma lacraia, né, para lagosta, para uma formiga. Você vai chamar atenção para um bicho ou outro, mas você não vai entrar em classificação. Você vai ficar ali entre miriápoda, né, e hexápoda, no máximo, tá? Então, essas características que a gente aprendeu hoje é o básico para vocês darem aula para o ensino básico. A partir das próximas 2 aulas, a gente vai aprender o necessário para vocês darem aula para o ensino superior e fazer pesquisa, e estudar, né, virar artropodólogo, se vocês quiserem virar, ok? Então, já pode pegar o Hickman e estudar o capítulo, o próximo capítulo, o capítulo de Quelicerata, eu acho que chama Quelicerata e Miriápoda, eu não lembro o nome, mas é o próximo capítulo, que tem antes de crustácea, e não precisa estudar tudo, estudem até chegar em trilobitomorfa. Chegou em trilobitomorfa, vocês param, tá? Então, são as primeiras páginas do capítulo. Ok? De boa? Beleza, então é isso. Quem tiver alguma dúvida, pode tirar, tá? Não estou com pressa, não. Quem não tiver dúvida, tranquilo, pode ir, vai com Deus, fica bem, estuda, descansa, e a gente se vê na semana que vem. E não deixa a matéria acumular, porque se hoje foi muito, semana que vem é demais, e na outra é muito demais pra caramba, tá bom? Até mais, fiquem bem, grande abraço. Até mais. Até, gente. Tchau, Alisson. Tchau, Gabriela. Tchau, Dalvinha. Até mais. Bota seu celular na geladeira para ele esfriar. Tchau.